Você já passou por uma situação onde o teu filho entrou em crise, gritou, chorou, se jogou no chão e alguém disse: "Isso é uma birra"? Pois é, gente, preciso contar para vocês que na grandissíssima maioria das vezes, quando a gente fala de pessoas com autismo, normalmente não é birra, tá? São crises. E agir numa crise como se ela fosse uma birra só piora tudo. Olá, que bom ter você novamente conosco nessa corrente do bem. Sou Fábia Lumertz, neuropsicopedagoga especialista em autismo. Hoje eu vou te contar a diferença entre crise, birra e agressividade no autismo e por que entender isso muda completamente a tua perspectiva quando essas situações, enfim, né, difíceis, a gente sabe, muito difíceis, acontecem. E por que entender a diferença entre essas três questões, né, gente, crise, birra e agressividade, pode mudar totalmente a forma como tu vai conduzir a situação quando ela ocorrer. E existe um erro muito comum que pode estar intensificando as crises quando elas ocorrem. Muitas vezes, comportamentos mais intensos são rotulados como falta de limite, mas o que parece birra pode ser, sim, uma crise sensorial. E esse erro traz consequências muito sérias, como punições injustas, aumento do sofrimento da criança e, principalmente, gente, a escalada do comportamento. E é aqui que mora a diferença que quase ninguém te explica. Birra é um comportamento com intenção. A criança quer algo ou ela quer evitar alguma coisa. Existe algum nível de controle da própria criança sobre esse comportamento. E esse comportamento, gente, que seria então a birra, né, nesse caso, ele vai parar quando ela não tiver a resposta que ela quer, quando aquilo não gerar o resultado esperado. A crise sensorial, ela é completamente diferente, gente. A crise sensorial é uma resposta do sistema nervoso. A criança não tem controle sobre isso. Se a gente for observar o ambiente, a gente vai ver que muitas vezes tem excesso de luz, excesso de som, cheiros diferentes, muito movimento nesse ambiente. Então, a gente vai ter, na verdade, uma criança sobrecarregada, uma criança que está esgotada do próprio ambiente. Principalmente numa crise, além disso tudo, é uma situação em que a criança não consegue parar sozinha. Ela não tem controle sobre o que está acontecendo com ela mesma. E aqui, gente, vou deixar uma frase que resume tudo, tá? A birra, ela é uma escolha. A crise não. A crise é um colapso. E talvez você já tenha vivido isso sem conseguir identificar a diferença entre uma coisa e outra e sem, então, saber como agir. E me conta aqui nos comentários. Você já passou por uma situação em que achou que era uma birra, não soube muito bem como agir, mas depois ficou em dúvida se agiu corretamente, se na verdade era uma crise, né? Ficou com aquele peso assim na consciência, né? E agora, será que identifiquei corretamente o que o meu filhinho ou a minha filhinha estava passando? Compartilha comigo aqui nos comentários que eu te ajudo a identificar. Alguns sinais ajudam muito. Por exemplo, a criança consegue te ouvir. Ela responde quando tu tenta negociar com ela. Ela para quando simplesmente tu não dá atenção, deixa ela lá, né? Faz de conta que nem tá vendo o que tá acontecendo. Ou o corpo dela tá totalmente desorganizado. Se for birra, a lógica funciona, gente. Se for crise, a lógica não entra nessa equação. E é exatamente por não entender isso que muitos adultos acabam piorando a situação em vez de ajudar. O erro mais comum é tentar corrigir a criança durante uma crise. Bronca, castigo, confronto, isso só piora a situação.
Nesse momento, gente, pensando numa crise, isso não ensina nada para a criança. Isso só aumenta a sobrecarga. E por isso que a situação piora. Porque no momento de crise, a criança não está acessando nenhum tipo de raciocínio, gente, de pensamento lógico. Ela está em colapso. E sem entender o que está por trás desse comportamento, você acaba tentando estratégias que não funcionam. Se você sente que está tentando tudo e não consegue ajudar teu filhinho ou tua filhinha nessas situações, eu preciso te dizer isso com muita clareza. Sem uma avaliação bem feita, gente, você continua agindo no escuro. Através da avaliação, você recebe um caminho concreto. Você consegue entender o que está por trás desses comportamentos, dessas crises, como agir de forma mais segura, né, de forma pontual para ajudar a tua criança e tem um direcionamento claro sobre como promover o desenvolvimento dela e agir com ela no dia a dia, porque é no dia a dia que a vida acontece, né, gente? Todos os detalhes para agendar uma avaliação comigo estão aqui na descrição do vídeo, porque a forma como você age nesses momentos, e a gente sabe, né, gente, que acontecem, são situações da vida de quem tem uma criança com TEA em casa, né? A forma, então, como você age nesses momentos que são realmente muito difíceis, sabemos, né? Pode mudar totalmente o desenvolvimento da tua criança. Então, quando é birra, mantenha limites claros. Seja firme e consistente. E, principalmente, não reforce esse comportamento. Quando é crise, diminui os estímulos do ambiente, gente, luz, som, seja lá o que for, tá? Garanta a segurança física e emocional da tua criança. Fique presente e se mantenha calmo, gente. Eles percebem o nosso nível de ansiedade, tá? Então, presença, calma. E ajude a criança a se regular antes de ensinar o comportamento ou como agir, né? Antes de tentar ensinar ela outras formas de expressar esse incômodo que gerou a birra, a gente vai ajudar ela a se regular. Tem uma regra bem simples, gente, que muda tudo. A disciplina, ela vem depois da regulação, nunca durante o colapso da nossa criança. E quando você muda a forma de olhar, o comportamento também muda. E quando você muda a sua forma de olhar, o comportamento da tua criança também muda. Gostou do vídeo? Então te inscreve no canal, dá o teu like, ativa o sininho para receber as notificações e já assiste esses outros vídeos que estão aparecendo na tua tela, porque eles também podem te interessar e talvez, eu espero, eu quero, né, que te ajudem a melhorar a tua vida, o teu dia a dia com a tua criança e que a tua criança tenha mais qualidade de vida e seja uma criança feliz. Um grande abraço e até o próximo vídeo.